Olá pessoal, meu nome é Sandra Maia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre qual açúcar é mais saudável. Será que tem? Tem alguma dúvida sobre isso? Então juntos vamos esclarecer essas dúvidas e também dar algumas dicas. Vamos lá? Nós temos aqui na nossa bancada, uma seleção, um ranking, vamos dizer assim, de alguns açúcares que separamos, tá? Então assim, nós temos o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar cristal e o açúcar refinado, tá? A minha intenção nessa conversa nossa, não é destituir nenhum, tá? Mas é trazer o esclarecimento, tá? Na hora da compra e em determinada preparação, como usar. Então, assim, falando do açúcar mascavo, tá? O açúcar mascavo, pela própria coloração, você vê que é o açúcar mais bruto, tá? Então, assim, de fato, ele é o mais saudável quando a gente pensa nesse pódio aqui. Então, é um açúcar que preserva seus nutrientes, tá? Para mostrar aqui, para ficar melhor para vocês. Então, vamos lá. Como ele é um açúcar que é proveniente de pequenos processos de refinamento, basicamente não tem refinamento nenhum nesse açúcar. Como vocês podem ver, aqui é o açúcar mascavo, é um açúcar mais escuro, tá? É um açúcar mais úmido, ele é de fácil diluição, tá? Você consegue incrementar e adicionar ele nas preparações. Ele realmente, por ser mais escuro, ele é um açúcar bruto, como eu falei, passa por poucas etapas, da linha de produção, e aí ele mantém os nutrientes, que são cálcio, potássio. Ele é um açúcar realmente classificado como mais saudável, tá? Algumas pessoas fazem uma razoável resistência ao consumo dele pela questão de ter um sabor marcante, Na verdade, deixa na preparação um gosto residual do componente base, que origina o açúcar, que é a cana. Precipita um gosto de melaço nas preparações, tá? E como ele é mais escuro, por ser bruto, ele às vezes muda um pouco a coloração. Um exemplo, um suco de maracujá. Então, às vezes a gente faz assim, tem que usar com moderação, fato, Mas ele muda assim a coloração. Então, algumas pessoas fazem resistência baseado, às vezes, o que a gente ouve comumente sobre isso. Mas sim, ele é o açúcar mais saudável, tá? Pronto, agora vamos falar sobre o demerara, tá? O demerara é um açúcar bruto também, é um açúcar saudável, tá? Nesse ranking, nesse pódio, como eu falei, o mascavo é o mais saudável. Porém, o demerara também, ele mantém seus nutrientes, tá? Vou mostrar aqui a vocês. Como vocês podem ver, o açúcar demerara, ele é um açúcar também escuro, mantém seus nutrientes, porque também passa por poucas etapas, de processamento, refinamento quase nenhum, por isso que ele é um açúcar mais escuro. A diferença básica do demerara para o mascavo é porque ele é em grãos, tá? E isso tem uma pequena dificuldade. Vamos esclarecer isso. Quando a gente vai acrescentá-lo, por exemplo, a um suco, a algum tipo de preparação, por ele ser em grãos, o poder de decantação. Que palavra é essa? A forma que ele vai se solubilizar, se dissolver, tá? De uma forma mais simples, na preparação, leva um tempo. Então, muitas pessoas erram porque, assim, elas esperam o imediatismo, ou seja, de colocar o açúcar e ele conferir o sabor, que diz respeito a ele. Então, pelo açúcar demerara ser em grãos, o poder de decantação, ou seja, dele se dissolver, na determinada preparação, por exemplo, um suco, ele leva um tempo, tá? Então, às vezes eu faço o suco ou qualquer que seja a preparação, coloco esse açúcar e aí vou provar e não sinto isso que o adoçar dele. E aí muitas vezes eu acrescento mais. E quando eu vou provar essa preparação de novo, eu sinto que ela está bem mais doce do que outrora, ou seja, do que antes. Então, assim, as pessoas têm que ter só esse entendimento que o açúcar mascavo, por ele ser mais fino e mais úmido, ele encorpa na preparação mais rápido. Já o demerara, por ele ser em grãos, é bruto, é saudável também, ele só tem esse pequeno detalhe, tá? Então tem que ficar atento a isso. Então vai fazer uma jarra de suco, então você usa no liquidificador, ok? As colheres que você se propõe a colocar, mas tem que entender que tem que ter moderação, tá? Porque ele realmente leva um tempo para se dissolver. Pronto, agora nós vamos falar do açúcar cristal, tá?
Ele é um açúcar muito usado, largamente usado, tá? Pela questão de ser mais acessível, de custo, tá? É um açúcar, pela própria coloração, vocês já percebem que ele realmente passa por processo de refinamento. Eu vou colocar aqui para vocês verem já a comparação. É um açúcar que, pelo refinamento, né, pelos processos de produção que é feito, é um açúcar realmente branco, é um açúcar polido. Então, assim, por ele passar por todo esse processo, existem muitas perdas de nutrientes, tá? Chega 90% dele, na verdade, é assim, tem perdas. E aí o que acontece? Ele tem que ter muito cuidado realmente, porque ele tem alto índice glicêmico. O que seria isso? É a velocidade com que tem a absorção do açúcar no sangue. Então ele tem que ter muita moderação na hora do consumo, tá? Ele tem, por essa velocidade, em termos de absorção no nosso organismo, tá? Então ele chega muito rápido o açúcar no nosso sangue, que pode dar picos de hiperglicemia, que a gente chama. E na preparação de uma forma culinária, ele, por ter esse refinamento, por ter essa característica mais fina, ele tem a dissolução mais rápida, já diferente do demerara, tá? E aí, quando a gente faz qualquer tipo de preparação, ao passo que a gente adiciona, ele já faz esse poder de adoçar, tá? Mas nessa linha aqui, ele, já por ser branco, tá? Já por ser mais claro, já indica que ele passou por processos de refinamento. Então, existem muitas perdas nele, tá? Em termos de nutrientes, de contribuições nutricionais, vamos colocar assim. E agora nós vamos falar sobre o açúcar refinado, tá? É um açúcar bem mais fino, bem mais claro que o cristal, como vocês podem ver, né? A coloração bem mais clara, bem mais fino. O poder realmente de dissolução numa preparação é rápida, tá? É quase que instantânea. É um açúcar que é usado na culinária, tá? Na parte de confeitaria, tá? Então, ele não é um açúcar para ser consumido no nosso dia a dia, para incorporar assim as preparações do nosso dia a dia, do nosso plano alimentar, tá? É um açúcar mais específico para determinadas preparações. Então, nesse ranking aqui, realmente o mais saudável é o açúcar mascavo. Existe também, vocês poderiam perguntar, Sandra, eu já ouvi falar sobre o açúcar orgânico. Ele é mais saudável? Na verdade, a questão de ser orgânico é o tipo da cana-de-açúcar que foi extraído. É uma cana que não tem herbicida nem pesticida, ou seja, não tem agressão de agrotóxico. Então, é a base, a matéria-prima que originou esse açúcar, que dá o nome dele de açúcar orgânico, tá? É um açúcar mais caro, ok, mas nesse alinhamento aqui, o que eu quero dizer, nessa simplicidade, é que sim, o açúcar mascavo é o mais saudável, por ele manter as características, os nutrientes originários da cana-de-açúcar. Como eu disse, cálcio, potássio, magnésio, então é um açúcar com muitas contribuições na nossa saúde. Agora, a dica de ouro e a dica simples, que tem a ver muito com reeducação alimentar, é: açúcar deve ser usado com moderação, tá? Então, assim, quando a gente pensa assim em um suco de goiaba, suco de manga, suco de laranja, não tem uma necessidade real de estar se usando açúcar para adoçar. Você precisa trabalhar as papilas gustativas. O que é isso? Trabalhar o seu paladar. O nosso sensor de paladar está na língua, tá? Então, o que é que eu entendo disso? Eu começo a experienciar o gosto dos alimentos genuinamente. Então, assim, se é suco de goiaba, tome o suco de goiaba. Não precisa ser suco de goiaba com açúcar. Então, quando eu falo moderação, é que se você, no seu dia a dia, no seu hábito alimentar, percebe que entre os sucos da sua escolha tem aquele que você não consegue tomar com açúcar, ok, não precisa sofrer. Você vai adicionar açúcar com um critério de moderação. Mas experimentem usar essa aproximação de apreciar o sabor dos alimentos sem a necessidade de estar adoçando. Então essa dica é muito simples. Então moderação em tudo, tá? Mas na pergunta que começou o nosso vídeo, já traz esse esclarecimento. Sim, um açúcar realmente mascavo é o açúcar mais saudável. E é isso que eu queria compartilhar com vocês de forma muito simples, tá? Mas esse entendimento. Então, tudo com moderação. Muito obrigada por tudo, viu? Beijo!